Flamengo, né, que um time parece meio desencontrado, foi derrotado pelo Galo. Claro que vai ser comum para muita gente perder para o Galo no Mineirão, mas o torcedor do Flamengo, obviamente, anda preocupado e tem um motivo a mais para se preocupar, chamado Bruno Henrique, que ficará de fora de 10 a 12 meses. Né? Vai operar e tudo mais. A notícia boa do dia. Fechou mesmo, o Everton Cebolinha se apresentou, uma apresentação rápida na rede social e tudo, já foi visto ali cumprimentando o Gabigol, mas o Everton Cebolinha demorará um pouquinho para estrear, porque ele só pode estrear quando a janela for aberta, ou seja, segunda quinzena de julho. Dia 18. Dia 18. É a diferença de 13 pontos. Então, quer dizer, já vai ter tido oitavas de final da Libertadores e de volta. Não tem conversa. Então, o Calçari falava fora do ar, são 5 jogos. 5 rodadas até ele estrear. 5 rodadas do Brasileiro. Do Brasileiro. Então, fora a Libertadores e fora a partida de ida contra o Galo na Copa do Brasil. 15 pontos no Brasileirão que vão ser disputados sem Bruno Henrique, sem Everton Cebolinha. Então. E aí o Bruno Henrique faz muita falta. E aparentemente não é o Vitinho também que o Dorival tem usado. Então ele vai ter que mudar. E acho que para o jogo de quarta-feira é um palpite aqui. Acho que ele vai com outro Flamengo. Também acho. Flamengo com trio, acho que ele vai com terceiro no meio de campo, pode mudar. Everton Ribeiro é um negócio dramático ali, ele não está jogando. A Arrascaeta pode... A gente falou isso no Linha ontem. Você pode usar um trio no meio de campo, não num 4-2-3-1, mas um trio. E aí precisa escapar bem, precisa ter uma saída, precisa ter um jogado de velocidade. Se você for com a Arrascaeta de um lado e Everton Ribeiro do outro... E aí? Então, professor... Você vai ter que usar muito seus laterais para sair. Mas se você estiver no fundo, seus laterais vão demorar para sair. Então, eu vejo ali, para mim, eu que botaria de repente, o Marinho, o Gabigol, o Arrascaeta, um trio no meio de campo, dou corredor para os laterais, fecho o centro e lembro que isso é mata-mata, não é pontos corridos. Eu acho que essa perda do Bruno Henrique vai fazer o Dorival repensar algumas coisas, porque o Bruno Henrique, principalmente no momento bom da equipe, o curto momento bom da equipe, que o segundo jogo o Flamengo fez, o jogo contra o Cuiabá, muitas vezes ele entrava como um segundo centroavante junto com o Gabigol, muitas vezes ele entrava por ali, o Ayrton Lucas passando pela esquerda e o Gabigol saindo pela direita, tem momento até que confunde a defesa adversária, quem entra é o Arrascaeta, ele cabeceia a bola no pé da trave esquerdo naquele lance. E o Everton Cebolinha não faz esse movimento. O Everton Cebolinha é um atacante de lado de campo, o Bruno Henrique é um atacante de lado de campo e também um centroavante, entre aspas, se for necessário. Eu acho que ele até pode terminar a carreira jogando ali mais pelo meio, quando fisicamente não tiver as condições para fazer o jogo de extrema velocidade que ele faz e força pelo lado. Aí eu fico pensando, ontem... Um pecado do Flamengo para mim é que quando você tem o Everton Ribeiro, você tem o Arrascaeta, você tem o Vitinho, você precisa ter mais posse de bola e frequência no campo de frente que o adversário, porque você tem jogadores que produzem a partir dessa ideia. Mas ele pode preparar a equipe, por exemplo, quando ele tiver o Cebolinha, com o Marinho, Cebolinha dos lados, vai para cima, segurar um dos laterais um pouco mais, soltar o Arrascaeta e preparar um time que sabe jogar com a bola, mas sabe lidar com muita força de contra-ataque também. Só que ele tem jogos no final de semana, no meio de semana, mata-mata, 13 pontos, né? Não estou errado, atrás do Palmeiras. 13. Porque vai chegar um momento, se continuar abrindo essa vantagem, que o Flamengo vai ter, no primeiro turno, que desistir do Campeonato Brasileiro. Ou desistir de pensar em título, não desistir de jogar bem o campeonato, de ganhar. E vai ter que priorizar as Copas, o que é uma coisa... Se você dissesse que em agosto o Flamengo não vai ter mais chance no Campeonato Brasileiro, se falasse no começo do ano, você falaria, vocês estão malucos. Eu falaria, vocês estão malucos. É improvável. Eu falaria isso, pelo menos. Não sei se alguém diria que cogitaria essa hipótese de uma maneira palpável, concreta. Esses jogos de Copas aí contra o Galo... contra o Galo. Dureza. E o Tolima é um time certinho, ganhou do 4 Galo aqui jogos em Minas. Em casa torna uma coisa difícil, porque tem um ambiente de futebol ali intenso. Então... E assim, o Flamengo desencontrado do jeito que está, né? Causando toda a desconfiança que causa. Eu não achei que foi tão mal o Flamengo contra o Atlético, tá? Eu achei que foi um pouco pior que o Atlético, mas eu não achei que foi tão mal. Só que não foi o que pode ser, né? O Atlético teve que... O Atlético também chegou tão pressionado quanto o Flamengo. O Flamengo trocou de treinador. Você não vai pressionar o Dorival no segundo jogo. Agora, o Turco estava. Claro. O Turco hoje não seria treinador do Atlético se tivesse perdido, seria. O discurso do Rodrigo Caetano na segunda passada hoje teria sido atropelado
né? Tem que manter, não pode trocar. Teria sido, assim, pulverizado. Porque as circunstâncias falam mais alto, você tem gente que põe dinheiro. Mas você que sabe tudo. Se perder do Flamengo, conselho. ele continua técnico agora, Então, não continua? Eu não consigo entender as Aí coisas. vamos esperar o segundo jogo, para ver se classifica ou não. Tá. Mata-mata. Agora ele ganhou um respiro e um crédito até esse primeiro jogo. Mas o que mudou o sai Atlético? ileso. Você tem um treinador, você percebe que o time estava incomodado em ser o responsável por perder e demitir o treinador. Pelo menos me parece isso. As reações depois do gol mostram isso. Sim. Não é que dane-se esse cara aí que tá aí, pentelho e tal, vamos ganhar o nosso aqui. Não. O time mostrou que, poxa, estava incomodado. Tem horas que o jogador sente na demissão do treinador porque ele foi responsável. E tem horas que ele é o responsável porque quis ser o responsável. Não me parece o caso. Então, o Atlético teve que mudar alguma coisa. E mudou. Primeiro que mudou, claramente. Você pegar as últimas escalações, raridade. Vargas, Hulk e Keno. O Atlético viveu adaptações e jogadores, por exemplo, o Ademir. Começa bem, aí o Ademir cai. Ele continua no time. Fazer o quê? Porque era o Ademir, entrou Savinho. Mas é um Atlético com problemas. Mas mudou o seu comportamento. E comportamento é a atitude para o jogo, aquilo que o Dorival, que está há poucos dias, não deu... Quanto deu o Dorival? Uma semana já? Já deu. Deu, uma semana deu. Ele fala em mudança de comportamento todo dia. Então, mas Contra o Galo não... sábado deu uma semana, né? Ele estreou contra o Inter um sábado que ele só conversou com o time de manhã. Chegou próprio Pablo sexta-noite falou em Porto Continua Alegre. conversando, né? O próprio Pablo Não, falou não, sobre não mudança dá, de né? comportamento na entrevista, no intervalo do jogo. Agora, não é um Flamengo que eu vejo que está com aquele futebol que todo mundo sonha, acessível mais. Não está mais. Não está mais. Mas o que não está acessível para eu entender exatamente? Eu não estou falando 2019. Não, o grande jogo não está mais acessível. Aquele grande jogo do Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Está acessível Bruno no Henrique, sentido que a gente não tem visto, né, Calçadinho? Eu acho que ele é acessível. Ele não está acessível, mas ele é acessível. A gente não tem visto, não é... eu não Pode sei. ser acessível outro. Aquele A questão é que assim, a gente Aquele fica tipo, aqui sim, falando, e mesmo a ideia eu entendo a ideia e acho até que faz sentido para esse confronto especificamente contra o Atlético, Copa do Brasil, porque o Atlético é um confronto num nível mais complicado do que a maioria dos confrontos que você faz e vai fazer daqui para frente, embora daqui para frente o bicho comece a pegar mais. Mas não é muito claro, não é muito evidente a escalação do Flamengo, porque quando você fala do o Marinho de um lado, o Cebolinha do outro, a gente fala levando em consideração aquilo que o Marinho já jogou, não o que ele joga no Flamengo ou jogou desde que chegou no Flamengo. Então, é vislumbrar aquilo que pode acontecer com esses dois caras. Eu acho que a contratação do Cebolinha é uma contratação que dificilmente vai dar errado. O contexto do Flamengo vai ter que atrapalhar muito um jogador que, quando saiu do Brasil, talvez fosse o melhor jogador do futebol brasileiro. Estava ali, disputando pau a pau com os próprios rubro-negros, com o Dudu, mas era um cara que jogava num nível altíssimo. Não vejo motivo para ele ter caído. Fisicamente, parece que ele está bem, embora não tenha dado certo no Benfica. Então, é um cara que chega para jogar. Aquelas discussões e dúvidas e GCs que a gente... Como montar o Flamengo com a chegada do Cebolinha? Não dá ideia. Quem perde o lugar no time com a entrada de Everton Cebolinha? Vai lá, já vai fazer, já vai colocar. Não, esse GC não vai poder, né? Esse GC não vai poder... O lugar tá vago. Aconteceu porque o lugar tá vago com a lesão do Bruno Henrique. Agora, é claro que o Bruno Henrique é um cara que faz muita falta, porque agora estão começando os jogos decisivos do Flamengo e o Bruno Henrique é um cara que nesses jogos cresce demais de produção. Além de ser um cara que é o mais importante nos momentos em que o Flamengo eventualmente resolve jogar na velocidade, no contra-ataque. Não é normal, não é a característica do time do Flamengo em geral, mas quando o Flamengo resolve jogar dessa forma, é o Bruno Henrique o cara mais importante. Então, evidentemente, ele vai fazer falta, independentemente do fato de que o cara que chega é um cara que chega no mais alto nível, com tudo para pegar um lugar de titular nesse time aí e não largar mais. Quando ele foi, vocês se lembram que quando o Benfica levou o Pedrinho, o próprio Jorge Jesus disse que teria levado só o Cebolinha e tal, né? Não, o Pedrinho, ele quando era treinador do Flamengo, sem nada com o Benfica, criticou a contratação do Pedrinho, falou que não levaria o Pedrinho. E não levaria o Pedrinho, mas que levaria o Cebolinha. Então, assim, já era fã. Depois não deu tantas oportunidades, ou enfim, nem... sei lá, não deu muito certo os dois lá, enfim, muitas reclamações pelas atuações do Cebolinha lá, mas ele também
a mulher dele, inclusive, colocando nas redes sociais, Bina, que você acompanha, muita coisa contra... Só quando eu estou aqui. Contra o Jorge Jesus, enfim. Então, mas enfim, não deu certo. Agora, é óbvio que é uma maravilhosa contratação e aí a gente ia discutir se ele ia jogar pelo lado direito, se ele ia tirar o Bruno do time, não ia ter que jogar os dois e tal. Agora, não tem mais jeito.